Seja bem-vindo, Daniel. Eu acompanhei teu vídeo e percebi que férias, mas férias curtas, mas deu para descansar, Daniel? Seja bem-vindo, feliz 2021. Obrigado, feliz 2021 a todos vocês, a todos os seus ouvintes. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês. Férias curtas, 5 dias, mas deu para a gente descansar sim bastante, graças a Deus. Que bom, que bom. Seja bem-vindo, Daniel. É uma honra tê-lo conosco. Que o ano seja de muito sucesso para nós. Trabalho certamente teremos, né? Ah, Amém, se Deus quiser. Deus quiser. O teu último vídeo trata do presidente Donald Trump renovando o travel ban, mantendo restrições a alguns vistos. Aliás, o Trump poderia diminuir esses atritos do jeito que ele tem promovido, né, Daniel? Ontem a gente acompanhou a questão da ligação gravada, mais um escândalo, a imprensa tripudiando sobre o assunto, né? E acho que o Trump passou do limite, não passou não, Daniel? Ele já passou do limite faz tempo, né? É. Desde que quando ele começou essa história de fraude nas eleições, muitas pessoas acreditavam nisso e algumas, inclusive, principalmente os extremistas, né? Aqueles que não querem enxergar de forma alguma qualquer coisa que você mostre além da realidade deles, eles continuam acreditando, né? E o Trump entrou com centenas de ações, eu diria para vocês aí que mais de 100 ações foram protocoladas e todas elas foram denegadas em razão da falta de provas. O que ele tem são alegações, né, como você deve ter ouvido lá na gravação, né, da Sim. ligação que ele teve com o chefe de Estado da Califórnia, da Geórgia, e ele pressiona, ele fala, olha, você confirma para mim que houve substituição dos chips das máquinas? Não, presidente, não houve substituição, foi auditado 3 vezes. Não, mas eu preciso que vocês recontem os votos. Presidente, nós recontamos 1 a 1, 3 vezes, com presença das pessoas do próprio Partido Republicano conferindo conosco. Não tem o que fazer. Não, mas eu preciso de 13 mil votos. Você arrume de qualquer forma esses 13 mil votos. É assim que ele trabalha, né? É nesse tipo de pressão. E a gente tem visto que ele está saindo extremamente desgastado do governo. Eu apoiei o presidente Trump, né, no começo da campanha dele. Eu acreditava que ele realmente seria uma coisa bacana, uma posição bacana para o mundo nessa atual situação. Mas, infelizmente, a gente está vendo que parece mais um menino mimado do que realmente uma postura de presidente. E automaticamente perdendo a cada dia mais apoiadores, mais aliados, né? Sim, se você olhar hoje no New York Times e nos jornais principais aqui dos Estados Unidos, você vai ver que muitos republicanos estão retirando o apoio ao Trump público, né, porque eles não querem comprometer a carreira política deles baseadas nessas informações agora. O vazamento desse áudio eu acho que foi um tiro de misericórdia aí na possibilidade que o Trump poderia ter de ainda ter um pouquinho de credibilidade em cima daquilo que ele vem alegando. Mas são só teorias realmente de conspiração que ele criou para justificar a si mesmo a derrota, né? Quero crer que o americano lida muito mal com essa, entre aspas, carteirada, né, Daniel? Muito mal mesmo. Eu tenho muitos amigos americanos, eu inclusive comentei isso algumas vezes, eu moro numa cidade tipicamente republicana, num bairro tipicamente republicano, onde todos os meus vizinhos têm a bandeira dos Estados Unidos e alguns têm a bandeira, inclusive, dos confederados na porta de casa. Do Natal para cá, muitos retiraram as bandeiras, muitos. Então, quer dizer que eles estão se sentindo realmente aí envergonhados com o que vem acontecendo. E entre essas baixas, falando dos aliados, até o próprio vice-presidente já sinalizou que tem um desgaste nessa relação, Daniel. O vice-presidente, antes de anteontem, ele deu uma declaração pública, né, pedindo para que os juízes denegassem os processos que foram protocolados para questionar as eleições, né? Ou seja, o próprio vice-presidente pede ao Poder Judiciário, olha, nega, porque não estamos vendo sentido nisso. Então, a gente vê que realmente ali a parte interna da Casa Branca ela está bem
fragilizada e o Trump vai sair dessas eleições com uma imagem péssima. Se ele tinha esperança de 2024, eu acho que nesses últimos 30 dias ele queimou essa esperança dele. Também acho. Daniel, e com relação à manutenção de restrições a alguns vistos, isso, qual o impacto que isso traz para essa imagem já desgastada do Trump? Bom, a imagem do Trump com relação à imigração, o Trump foi muito bom para muitas coisas, né? A história de que ele criou muitos empregos, isso é mentira, eu já falei várias vezes, mostrei por números que ele não criou vaga de emprego, pelo contrário, as vagas de empregos reduziram, porém ele retirou desses empregos os trabalhadores ilegais, que muitas vezes estão pagando inclusive mais impostos do que se um americano estivesse trabalhando ali. Então ele retirou e essas vagas foram simplesmente abertas, foram colocadas à disposição, elas já existiam. Não é que houve a criação de uma nova empresa, um novo aquecimento da economia que gerou novos postos de trabalho. Não, os postos de trabalho já existiam. E ele fez muito para tumultuar a imigração e para barrar a imigração. Isso, para mim, eu falo para você que em 18 anos eu nunca tinha visto nada semelhante em tamanho impacto dentro da imigração. Ele reforçou a parte de policiamento de imigração e destruiu a parte de análise de processos de imigração. Então, ele realmente desestruturou toda essa base. A não concessão de novos vistos ou o banimento de alguns vistos, para mim foi um grande erro dele, porque são vistos que americanos não querem ocupar esses cargos e que a economia precisa dessas pessoas, né? Então a gente está vendo aí realmente um grande caos nesse sentido. E com relação à prorrogação desse banimento, ele não tinha muita opção, né? Ou ele prorrogava por mais tempo, que foi o que ele fez, na tentativa de mostrar que ele está certo de que ele vai continuar no poder, ou ele prorrogaria por 20 dias, o que ele daria como certo a derrota dele, ou ele não faria nada, e o que daria como certo as críticas por causa do Covid. Então ele fez a única coisa que ele poderia fazer para tentar ainda ter algum tipo de respiração dentro desse ambiente que já está péssimo para ele. Agora, Daniel, a retirada dos ilegais de funções que os norte-americanos não gostam de ocupar ou não querem ocupar dentro desse mercado de trabalho, certamente acentua a condição de refém do planeta dos chineses, né? Acho que já até tratamos aqui, você e eu, por exemplo, quando a gente percebe produtos de marcas genuinamente norte-americanas, como a Nike, tendo que você pega um boné da Nike made in China, um tênis made in... Você começa a perceber que esse tipo de mão de obra os Estados Unidos terceirizou para a China. E provavelmente seria esse imigrante, embora ilegal, que preenchesse essa vaga, que tiraria a condição de refém dos chineses, não é não? Exatamente. Só que esse americano, ele não quer trabalhar em linha de produção, né? O americano, ele culturalmente, ele é treinado, ele é condicionado, ele é educado para outros tipos de trabalho. Ou ele vai ser um grande atleta, porque você vê muito incentivo dentro das escolas e depois dos colleges e assim sucessivamente para a área de esporte, ou ele sonha, né, em ser um grande atleta, ou ele sonha em ser um grande profissional dentro da área de atuação dele, ou ele sonha em se pendurar no governo, né, porque você, por incrível que pareça, existem muitos americanos que se penduram no governo. Vocês acham que só no Brasil acontece isso? Está errado, né? Acontece nos Estados Unidos também. Ele não está preparado para limpar um banheiro, ele não está preparado para, como um H2, por exemplo, para ir para uma colheita de laranja. Ele não está preparado para uma área de tecnologia onde os chineses e os indianos, principalmente os indianos, dominam. Então, o fechamento desses vistos, na verdade, ele não está concedendo vagas para americanos, ele está simplesmente quebrando essas empresas por falta de profissionais. E aumentando a condição de refém, né? Claro, e aumentando consideravelmente a condição de refém, ficando muito claro de que realmente os Estados Unidos dependem desse tipo de mão de obra. E com relação agora às questões relacionadas à vacina, por exemplo, a gente acompanhou a Índia se posicionando com relação a Oxford, né, a vacina de Oxford, que produzia no território indiano, primeiro tentarem atender o povo indiano. Mostra que realmente está longe dessa capacidade de criar, de inovar e de gerar, por exemplo, a vacina. Mantém ainda mais essa distância dessa realidade que talvez o Trump gostaria de impor, né?
O Trump tentou de diversas formas, né, fechar as fronteiras para muitas coisas. Não foi só para as pessoas. Foi para produtos, foi inclusive produtos brasileiros, foi para informação da área de tecnologia. Eu trabalho muito com transferência de tecnologia e profissionais de tecnologia do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, e a gente teve uma dificuldade gigantesca, né? Existem, inclusive, acordos que prevêem a troca desses profissionais, né, dessa tecnologia. Você manda 3, eu mando 3. Os Estados Unidos queriam mandar os 3 e o Brasil queria mandar os 3 de volta para cá, mas os Estados Unidos não permitiu que os brasileiros viessem trazer aqui. Que os americanos podem ir para lá, mas os brasileiros não poderiam vir para cá para fazer esse tipo de intercâmbio que já estava previsto, inclusive, em acordos internacionais. Então, a gente percebeu que o Trump, ele tentou, de uma forma tão grande, aí eu não queria usar o termo xenofóbico, mas, de certa forma, até porque ele não consegue enxergar o que é o país dele. O país dele, infelizmente, o americano, ele não se reproduz, né? Assim como grandes países de primeiro mundo, né? Se for olhar a Itália, Reino Unido, são países de taxa de natalidade de nacionais decrescente. Então, ele precisa de imigrantes, ele precisa de pessoas, ele precisa de jovens que mantenham a economia ativa. Os Estados Unidos é um desses países que precisam de jovens que mantenham a economia girando, né? Tem muitos velhos, muitas pessoas aposentadas e poucas pessoas na faixa etária produtiva. E o Trump, infelizmente, não enxergou isso e a economia hoje dos Estados Unidos é bem complexa. Agora... Só por uma informação... Não, pois não, Daniel. Hoje, saiu publicado hoje que 1/6 da população americana está abaixo da linha da pobreza, dependendo de subsídio e alimentação pública. É um número assustador. Agora, assustador, 400 milhões de habitantes. É um número assustador, sem dúvida alguma. Agora, ao mesmo tempo, o que sobra para o brasileiro, para aquele que imaginava buscar um visto, diante dessa manutenção das restrições para alguns tipos de vistos, Daniel? Na verdade, foi um grande erro, né, dos Estados Unidos. O brasileiro ele não é um país de primeira linha, vamos dizer assim, em aplicação de vistos H. Né? Existem vistos H para brasileiro, com certeza, mas ele não chega nem perto das cotas da China e Índia, por exemplo. Né? Então, tem muitos brasileiros ultra qualificados, mas eles optam realmente por outros vistos, não é tipicamente os Hs que são muito utilizados para o China e Índia. O erro do Trump foi o visto L1, isso foi um absurdo, ele colocar restrição no visto L1 foi um erro, qualquer advogado, qualquer profissional da área vai te dizer que foi um erro, ele não sabia o que ele estava fazendo, com certeza. Mas os outros vistos de qualificação profissional para brasileiros estão abertos, e os brasileiros estão sim protocolando, estão sim conseguindo, estão sim se estruturando através desses vistos, que são vistos de qualificação profissional. Ou seja, aquela pessoa que sonhava em ir para os Estados Unidos com visto de turismo e se virar do jeito que desse e tentar conseguir um visto dentro dos Estados Unidos, esse sonho acabou, esse sonho não acontece mais. Hoje nós temos quase 40 milhões de desempregados e 1/6 da população americana oficial, dados oficiais do próprio censo, dizendo que estão abaixo da linha da pobreza, dependendo de subsídios e alimentação pública. Então, quer dizer, é muito difícil essas pessoas chegarem nos Estados Unidos e tentarem conseguir algo realmente que as sustente. Daniel, pegando uma fala tua ali atrás com relação ao norte-americano que busca no esporte, inclusive, uma maneira de sobrevivência ou de realmente sucesso e destaque na sua vida, transformando isso em algo profissional, é muito diferente da nossa realidade. Então, tentar traduzir isso para o brasileiro, que, por exemplo, no esporte espetacular, no último domingo, apareceu um medalhista do atletismo brasileiro treinando em casa em tempos de Covid com sacos de arroz e um pedaço de um portão que não foi utilizado na reforma da sua casa. O cara vai para Tóquio agora em julho disputar a medalha olímpica. É uma realidade tão distante da realidade norte-americana que também, além de transformar esse num grande esportista, o cidadão americano num grande esportista, também transforma o esporte num evento, num show business de verdade, né? Exato. Esse é um assunto que a gente pode ficar horas conversando, porque eu vivi isso com o meu filho, né? Eu vivo isso com o meu filho. Ele sempre jogou basquete, como eu disse já para vocês, ele nasceu em Bauru e eu tentei de todas as formas colocá-lo para jogar basquete no Brasil, em vários clubes, e não ia, não vai, não acontece. Né? Infelizmente, você não tem, os clubes não têm aí o patrocínio para que isso aconteça, o poder público não investe nessa área, você vê muitas crianças na rua, e isso, infelizmente, não é cultural do brasileiro.
Nos Estados Unidos é exatamente o contrário. A criança estuda, meu filho estuda das 7h30 da manhã às 3 da tarde todos os dias, das 3 da tarde às 7 da noite, ele está no treino todos os dias. Então, quer dizer, você tira a criança da rua, você tira a criança da droga, você tira da má influência, porque quem está jogando ali junto com ele está concentrado e quer ganhar campeonato. E eles, a partir do 8º ano em diante, eles começam a receber proposta para jogar para as faculdades, ou seja, ganhando bolsa de estudo nas melhores faculdades. Ou seja, quanto melhor você joga, melhor vai ser a faculdade onde você vai poder cursar praticamente de graça. É um absurdo, é muito distante da nossa realidade. Aliás, conversa boa sempre contigo, Daniel. Mais uma vez reforçando o desejo de um feliz ano novo para todos daí da tua família, do teu escritório. Que seja um ano de muito sucesso e mais uma vez obrigado pela oportunidade de te ouvir aqui na PAN. Muito obrigado a vocês, um excelente ano, fiquem com Deus, abraço. Daniel Toledo conversando conosco, 3 horas e 55 minutos.